como as proteínas podem impactar a nossa saúde. Assista a esse vídeo de caráter informativo e descubra. Bem, para começar, o que são proteínas? Proteínas são um conjunto de aminoácidos, ou seja, diversos aminoácidos juntos formam uma proteína. Dentre os aminoácidos, nós temos 8 aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós só conseguimos ingerir através da alimentação, e 13 que não são essenciais, que são aqueles que o nosso corpo consegue sintetizar a partir de outros compostos. No organismo, as proteínas podem ter função hormonal, como é o exemplo da insulina, do GH e do IGF-1, são todas proteínas. A noradrenalina e a adrenalina são produzidas a partir de um aminoácido chamado tirosina. Elas também podem ter função energética quando são metabolizadas no fígado, gerando energia através da glicose ou de corpos cetônicos. Também servem para transporte, como é o caso da albumina, a proteína do ovo, que serve para transportar hormônios pela corrente sanguínea. E elas também podem ter uma função estrutural no corpo, como é o caso do colágeno e da elastina, que eu citei no vídeo passado, que são a base estrutural da pele. Nos músculos nós temos a actina e a miosina. E as proteínas também constituem as unhas, os cabelos e até o trato digestivo. Muito se fala sobre proteínas completas e proteínas incompletas. Proteínas completas são aquelas em que nós conseguimos ingerir todos os aminoácidos essenciais através de um só alimento. Ou seja, nós conseguimos isso através da ingestão de proteínas de origem animal. Se ingerirmos ovos ou carnes, nós iremos ingerir todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Além disso, as proteínas de origem animal são mais facilmente digeridas no nosso organismo. Já as proteínas de origem vegetal não possuem em um só alimento todos os aminoácidos essenciais. Por isso que quem é vegano busca combinar proteínas de diferentes vegetais para obter todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. As proteínas de origem vegetal também apresentam uma menor digestibilidade, ou seja, elas demoram mais tempo para serem absorvidas pelo nosso corpo. Outras proteínas são as proteínas de rápida absorção, que são os BCAAs, muito utilizadas por atletas, porque elas não precisam ser digeridas para entrar na corrente sanguínea. Sendo assim, podem ser muito mais rapidamente utilizadas pelo nosso organismo. Bem, até agora eu falei de proteínas que auxiliam o funcionamento do nosso organismo. Agora eu vou falar de proteínas que não são desejáveis ao nosso organismo, que são os antinutrientes. Uma dessas proteínas é o glúten. Ele não existe na natureza, pois é formado durante o processo de produção dos grãos, como o centeio, a cevada e o trigo. E esse antinutriente, essa proteína, faz parte da composição do pão integral, um alimento que nós temos como saudável, porém esse alimento não tem nada de saudável. O que acontece? Cada vez mais as pessoas têm intolerância ao glúten. Isso porque a concentração de glúten nos alimentos aumentou muito nos últimos 50 anos. E mesmo que a pessoa não tenha sensibilidade ao glúten, ela pode vir a adquiri-la através de uma alimentação rica em alimentos que contenham glúten. Pelo fato do glúten ser de difícil degradação, ele acaba sobrecarregando o nosso trato digestivo. O que acontece? O nosso intestino ele tenta quebrar o glúten de qualquer forma. E durante esse processo de constante ingestão de alimentos que contenham glúten, o intestino acaba ficando lesionado. Essas lesões acabam interferindo na flora intestinal, na absorção de nutrientes e no sistema imunológico do intestino, propiciando assim os mais diversos tipos de infecção. Além disso, ocorre uma hiperpermeabilidade do intestino, ou seja, substâncias que não deveriam passar do intestino para a corrente sanguínea acabam passando. Um exemplo de substâncias são proteínas que não foram devidamente degradadas. Sendo assim, quando o nosso organismo vê uma proteína que não foi devidamente degradada na corrente sanguínea, ele detecta isso como um corpo estranho. O que ele faz? O sistema imune ordena a produção de anticorpos para combater essa proteína. O sistema imune destrói a proteína, elimina-se o corpo estranho, porém, a cadeia de aminoácidos das proteínas que estão na tireoide são as mesmas da proteína excretada. Ou seja, os anticorpos agora vão atacar as proteínas estruturais da sua tireoide. E isso ocasiona o surgimento de uma doença autoimune, que afeta o funcionamento da tireoide. Outra proteína tida como um antinutriente é a lectina. Ela também é de difícil digestão, ela é um mecanismo de defesa
de vegetais. E como os grãos têm sofrido modificação genética, essa proteína cada vez fica mais resistente e podem gerar efeitos semelhantes ao do glúten no nosso organismo. Bem, para finalizar, vamos falar um pouquinho a respeito das proteínas da carne. Muita gente diz que a carne ela gera câncer, pode trazer uma série de doenças para o nosso organismo. Isso é em parte verdade. Porque as carnes que são prejudiciais são as carnes processadas. Porque durante o processamento destas, elas recebem compostos químicos para preservá-las por mais tempo. Então adiciona-se nitrito e nitratos. E esses nitritos e nitratos podem virar nitrosaminas, que são compostos de fato cancerígenos. Além disso, durante o processamento do alimento, perde-se nutrientes. E quanto mais processamento houver, maior será a perda de nutrientes. E quando se junta uma desnutrição com esses compostos nocivos à nossa saúde, favorece o aparecimento de algum tipo de doença, como por exemplo o câncer. Já as carnes minimamente processadas, que são as que a gente compra no açougue e no supermercado, que o prazo de validade dura 1 ou 2 dias, elas são excelentes alimentos, porque elas têm todos os aminoácidos essenciais e não estão contaminadas com compostos químicos. Bem, as sugestões dessa semana são que evitem-se os alimentos que contenham glúten, como por exemplo os derivados da farinha de trigo, e também evitar os alimentos que contenham lectinas, como por exemplo o arroz, o feijão e as ervilhas. E também evitar as carnes processadas, como nuggets, os fast foods, o hambúrguer industrializado e coisas desse gênero, salsicha, salame, por aí vai. Bem galera, esse foi o quarto vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Se vocês gostaram muito, compartilhem. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.